Não se esqueça, comenta o que você achou, curte e já se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Toda terça-feira, novo vídeo. O vídeo só passa uma semana disponível no YouTube. Para você não se esquecer de assistir, ativa a notificação. Já começamos da mesma forma que encerramos a semana passada, já com a questão na tela. E aí, meu amigo, minha amiga, você consegue resolver essa questão? Me diga aí, você consegue resolver essa questão? Veja só, questão do Ministério Público 2019, né, sobre competência. Eu quero saber, você vai fazer que nem a maioria das pessoas fazem e ir afoito na questão, como se fosse na balada, que a pessoa vai afoita, achando que vai pegar todo mundo e termina pegando ninguém? Pois é isso que vai acontecer se você for afoita para uma questão objetiva, principalmente em processo civil. Não pode, e agora vamos mostrar o como ter cuidado para resolver questões desse tipo. Vamos lá. Pessoal, nós conversamos um pouquinho sobre essa questão na aula passada. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à matéria de competência de acordo com o Código de Processo Civil, não é mesmo? Então, vamos lá. A ação fundada em direito real sobre bem imóvel tem como regra geral a distribuição no foro domicílio da coisa. A gente viu que não é a regra geral. Bem imóvel é o quê? Foro domicílio do réu, né? Então, essa aqui já é uma alternativa fácil de ser anulada. Assim como a letra E. As regras de competência territorial têm natureza absoluta. A gente sabe que, na maioria, para não dizer quase que todas, são relativas, né? A gente vai ver hoje uma causa de competência territorial absoluta, mas, em regra, elas são relativas, certo? E aí, ficam três alternativas um pouco mais complexas, né? Letra B, ela traz uma pegadinha e uma pegadinha maior na letra C, certo? Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, o autor pode distribuir a ação fundada em direito pessoal em qualquer foro do país. Aí muita gente vai marcar essa questão. Mas veja só, essa alternativa, perdão. Mas veja só, não é qualquer foro do país, é qualquer foro desses domicílios dos réus. Então, a letra da lei traz o qualquer, mas a pessoa lembra do qualquer, vai na B, mas não se esquece que não é qualquer foro do país. É qualquer desses domicílios aqui, ó. Certo? Qualquer desses domicílios aqui. Deu uma bugada aqui, mas ficou bonitinho. Então está errado. Eu quase fiz um certinho aqui, mas está errado. Foi só uma pegadinha. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro domicílio, do seu domicílio. E a ação em que o ausente for réu será proposta no foro do seu último domicílio. Essa parte aqui, a última parte, está correta. Né? Está correta. Porém, veja só, olha a lógica. Se o réu é incapaz, ele é incapaz de se defender também. Então, eu não estou privilegiando a defesa a propor ação no domicílio do incapaz. Para que eu possa possibilitar a defesa uma atuação de verdade, eu vou propor ação no domicílio de quem vai efetivamente defender, que é o representante ou o assistente do incapaz. Então, é lá o foro de domicílio do representante ou do assistente. Por isso que a letra C, essa parte inicial, está equivocada, né? Então, ela se torna o quê? Uma alternativa equivocada. Letra D, conforme artigos 51 e 52 do Código de Processo Civil, certo? Aqui, letra A está errada com base no 46 caput, letra B está errada com base no 46 parágrafo 4º, né? Letra C com base no artigo 50 do Código de Processo Civil, né? Esses artigos 50, 51, 52, nós vamos ver agora. Antes, a segunda questão. De acordo com o Código de Processo Civil, no que concerne ao julgamento de ação reivindicatória da propriedade de bem imóvel localizado em território nacional, a competência internacional de justiça brasileira. Competência internacional de justiça brasileira. E 2, a competência territorial do foro do imóvel, do local do imóvel, são consideradas respectivamente como. Então, eu estou tratando de competência sobre a ação de bem imóvel no Brasil, conforme artigo 23, inciso, vou lembrar, inciso 1, né? Competência exclusiva, certo? E, então, se é competência exclusiva,
eu já anulo a C e a D, ó. A competência é o quê? Exclusiva. Exclusiva. Alan, é absoluta ou relativa? Aí o afoito ou afoita vão fazer o quê? Vão direto na relativa porque competência territorial. Parece legal, mas existe uma exceção. A ação reivindicatória aí é sobre a propriedade do bem. E ações de direitos imóveis, né, que debatem direito real sobre bem imóvel, que versa sobre propriedade, é absoluta, é assunto que nós vamos ver agora no artigo 47, letra A, e vamos para o artigo 47, ó. Para as ações fundadas em direito real, direitos reais, né, do direito civil, lá do 1200, acho que 1225, por aí, 1200 e pouco, você pergunta para o professor Léo, qual é o artigo? Ele vai dizer, né, para as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis, é competente o foro de situação da coisa, onde o bem imóvel está. Então, eu vou propor a ação onde o bem imóvel está. O autor pode optar pelo domicílio do réu. Então, veja, essa competência do 47 parágrafo 47 caput, perdão, né? O foro de situação do local do bem imóvel é relativa, porque o autor pode escolher o bem, né, o local do foro do domicílio do réu. Ou o foro de eleição, né? O foro eleito no contrato, ou eleito pelas partes. Mas ele só pode fazer isso se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Ou seja, se eu tenho um direito, uma ação, um litígio sobre bem imóvel que fala aí, e ele recai sobre propriedade, como na questão anterior, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras ou enunciação de obra nova, se ele recair sobre isso, é competência territorial absoluta, certo? Do local do imóvel. Se não recair sobre isso, aí o autor pode ajuizar no local do imóvel, no domicílio do réu ou no foro de eleição. Também é competência territorial absoluta o parágrafo 2º, ações possessórias imobiliárias, né? Então, ação possessória sobre bem imóvel é no foro de situação da coisa, competência absoluta. O CPC diz expressamente a competência absoluta. Tá certo? Artigo 48. O foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade. Então, direito sucessório foi o domicílio da herança, do autor da herança. Certo? Ainda que, né, a partilha e as ações ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Se o autor da herança não possui domicílio certo, então, em regra geral, o autor da herança. Se o autor da herança não tem domicílio certo, aí, segunda hipótese, onde estão os bens imóveis? Se tiver mais de um bem imóvel, aí em qualquer um desses. Se não tiver bens imóveis na herança, aí o foro de domicílio de qualquer dos bens do espólio. Então, regra geral, é o foro de domicílio do autor da herança, né? Não é onde ele morreu, é onde ele vivia, certo? Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro do seu último domicílio, que foi aquela alternativa que a gente viu na questão que mostrou que era parcialmente correta a letra C, né? Também competente para arrecadação, inventário e partilha de seus cumprimentos de disposições testamentárias. Então, se ele foi dado como ausente, o canto do último domicílio dele, né, vai ser o canto competente para ações contra ele. Agora, artigo 50. Se a ação em que o incapaz for réu, será proposto no foro do domicílio de seu representante ou assistente para privilegiar a defesa. Então, se o réu é incapaz, eu vou propor a ação do representante ou assistente dele, não onde o incapaz tem domicílio, certo? E, quando a autora for a União, artigo 51, quando a autora for a União, domicílio do réu competente. Da mesmo jeito no artigo 52, quando for autor o Estado e o Distrito Federal, e, apesar de não estar no TCPC, também quando o autor for o município. Se a União for demandada, ou seja, se a União for réu, parágrafo único do 51, a ação poderá ser proposta no foro domicílio do autor, onde ocorreu o fato, no dia ocorrente do fato, ou fato que originou demanda, ou onde aconteceu o fato que originou demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.
Então, quando a união for ré, você pode escolher o autor pode escolher esses locais aí, certo? E a mesma situação para o Estado e Distrito Federal. Perfeito? Alan, questãozinha da OAB, né? Questãozinha do 28º exame, prova de 2019, o primeiro exame da prova de 2019, primeira prova objetiva que aconteceu em 2019. João faleceu em Atibaia, vítima de um ataque cardíaco fulminante, empresário de sucesso domiciliado na cidade de São Paulo. João possui inúmeros bens, dentre os quais inclui uma casa em Búzios, uma fazenda em Lucas, alguns veículos em uma garagem em Salvador. E aí, qual é o foro que vai indicar o foro competente para inventário e partilha? Vamos resolver quando? Na próxima aula! Fique com Deus e até a próxima! E aí, galera, o que é que vocês acharam? Muito bem, ativa o sininho aí, né? Se inscreve para você receber a notificação do vídeo. Lembrando que o vídeo passa uma semana só, você não pode perder, né? São aulas importantíssimas. Clica no gostei e vem com a gente, próxima semana tem mais.